Agora eu quero falar sobre uma coisinha chamada workflow, que numa tradução direta significa fluxo de trabalho. É normal quando estamos aprendendo ainda a editar, levar mais tempo para finalizar uma edição e, com o tempo, a gente vai decorando um pouco mais os caminhos do programa que estamos utilizando, usando atalhos mais rápidos e, consequentemente, terminando nossas edições em menos tempo. Dessa forma, o que a gente levava 3 horas para fazer acaba sendo feito em 2 horas. Porém, sem um workflow adequado, a gente melhora nosso tempo de edição até um determinado ponto da onde a gente não consegue passar. E é justamente sobre isso que é essa aula. Como organizar nossos arquivos fora do CapCut PC e dentro do CapCut, quais os atalhos mais úteis, métodos para usar na edição e etc. Primeiro, sobre a organização dos arquivos. Caso você receba os arquivos do seu cliente ou você mesmo grave estes arquivos, é bom usar uma metodologia de renomear estes arquivos. Isso pode parecer não fazer muito sentido em projetos pequenos, mas uma vez que o projeto infla, fica maior e você tem muitos arquivos para fazer uma edição mais longa, vai ajudar muito no workflow, principalmente dentro da edição. Então é importante renomear os arquivos principais, que são as pessoas que falam no vídeo e inserts de uma forma bem descritiva. Por exemplo, se eu tiver uma cena de um microfone em cima da mesa, renomeia ela para mic em cima da mesa. Se eu tiver uma pessoa dando um depoimento, pode ser depoimento do fulano e por aí vai. Depois eu explico por que é importante renomear esses arquivos. A próxima coisa que a gente pode fazer ainda fora do programa de edição é criar pastas para organizar tudo. Geralmente a estrutura segue o seguinte padrão: nome do projeto, e aí dentro dessa pasta criamos outras pastas como brutos, fotos, músicas e artes. Aqui pode variar de projeto para projeto, mas de início essa estrutura já vai atender a maioria dos editores. Não preciso dizer que temos que jogar tudo dentro dessas pastas de acordo com o nome. Aí você pode pensar: Jeff, eu tenho uma pasta cheia de música e quando eu edito, puxo dali, não preciso copiar para outra pasta. Aí eu respondo: se a gente tiver que levar esse projeto para outro lugar para editar, na hora que a gente abrir esse projeto em outro PC, vão faltar as músicas. Por isso é importante copiar as músicas que vão ser utilizadas nesse projeto também. E é fazer uma cópia da música, não mover a música para essa pasta. Pronto, fora do CapCut é basicamente isso que temos que fazer. Agora vamos falar sobre o que podemos aplicar de workflow dentro do CapCut Desktop. A gente pode seguir uma estrutura de pastas dentro do CapCut similar ao que aplicamos lá fora. Criar uma pasta para música, inserts, fotos e etc. Quanto maior e mais longo for esse projeto, mais eficiente vai ser essa organização. E aí vem o porquê de renomear os arquivos. Se em algum momento alguém falar sobre um item, aí ao invés de eu ter que olhar imagem por imagem, basta eu digitar no campo de pesquisa o que eu quero. Como eu falei, para projetos pequenos parece que não faz diferença, mas em uma edição com mais de 100 inserts, aí vai ser bem prático e acelerar muito a edição, com certeza. Outra coisa para aplicarmos referente ao workflow dentro do CapCut é decorar os atalhos do teclado do programa. Pode não parecer, mas o ato de procurar uma função como cortar o vídeo com o mouse pode tomar muito tempo. Então, decore os atalhos que você mais usa. É uma dica simples, mas eficaz. Para isso tem um botão no topo do CapCut chamado Atalho. Outra coisa que ajuda muito em edições mais longas, principalmente se começarmos a ter muitas trilhas de vídeo, como camadas, gerando uma bagunça visual, é a função Criar Clipe Composto. Podemos escolher uma seção para fazer isso, com inserts ou efeitos, e criar um clipe único, organizando o nosso projeto e até diminuindo o risco de mudar de lugar ou excluir sem querer algum elemento da nossa edição. Um outro item que entra no workflow são os elementos que utilizamos na nossa edição, como a cor final do nosso vídeo. Ao invés de aplicar uma cor vídeo por vídeo, prefira camadas de ajuste para aplicar a cor em cima de toda a edição de uma só vez. Sobre outros elementos como textos, efeitos, figuras, quando possível, sempre adicione aos favoritos para achar eles de forma mais fácil em edições futuras, principalmente porque o CapCut tem muitos desses elementos à disposição para o seu uso. Este seria o básico de workflow e que com certeza já vai acelerar muito o tempo da sua edição. Mas eu tenho mais uma dica aqui que pode evitar muita dor de cabeça para você. Sempre que você finalizar um projeto, volta para a tela principal do CapCut e cria uma cópia dele e renomeia para versão 1 e versão 2. E a cada modificação que seu cliente pedir, porque sim, vai ser muito difícil o cliente não pedir uma modificação de algo, você cria uma nova cópia, porque ele sempre pode querer voltar atrás. Isso serve também para projetos que são muito parecidos, como um vídeo para o YouTube, que tem sempre as mesmas artes e as mesmas músicas. Criar um projeto modelo com esses elementos e salvar uma cópia dele para começar sempre uma nova edição já pré-editada, já adianta muito o serviço também. E é isso.
O workflow vai depender, na verdade, muito de projeto para projeto e de pessoa para pessoa. Então, fique à vontade para criar os seus métodos, tire um tempinho para avaliar coisas que você poderia usar e inventar para acelerar a sua edição e adicione isso ao seu workflow.